Bom, bom dia turma, espero que todos estejam bem de saúde. Cordiais saudações a todos. Iniciamos com a nossa aula aqui dos pontos de fuga. Queremos representar a esta figura geométrica em dois pontos de fuga. Primeiro, uma recomendação básica. Ignorem a figura, sigam as instruções que eu irei aqui deixar. Então, temos aqui essa distância do ponto A até o ponto B de 2 centímetros, não é? Então, a distância do ponto B até o ponto C, no meu caso aqui, são 3 centímetros, mas para o vosso caso, devem colocar 2 centímetros. Muito bem. Qual é a vista, senhor professor, que vai para o nosso plano de trabalho? Sim, a vista que vai para o nosso plano de trabalho, caro aluno, é a vista de cima. É essa vista aqui. Bom, primeiro vamos representar o nosso esquema de trabalho. Eu começo traçando a linha de horizonte. Essa linha de horizonte, não é? Tracei a minha linha de horizonte. E depois vou traçar a segunda linha de terra. A segunda linha de terra. Lembrar que a linha de horizonte dista a uma distância de 5 centímetros, não é? Linha de horizonte até a linha de terra são 5 centímetros. Certo, professor? Sim, certo. Então, da linha de terra até a linha quadro, teremos aqui uma distância de 11 centímetros. 11 centímetros, sim, professor, 11 centímetros. Depois disso, vamos criar o nosso campo de trabalho. E este campo aqui. Lembrar, caro aluno, caro estudante, que este plano de trabalho aqui teremos que traçar duas retas que, ao se cruzarem, devem formar um ângulo de 90 graus. Não é assim, um ângulo de 90 graus. Feito isso, vamos colocar aqui, né? Temos aqui, por exemplo, o nosso raio principal. Sim, esse é o nosso raio principal, 1. E aqui teremos o nosso raio principal, 2. Aqui linha de terra, aqui linha de horizonte. Depois de traçarmos o nosso raio principal, vamos identificar aqui o ponto de fuga. Concretamente, aqui temos o segundo ponto de fuga e para este outro lado teremos o primeiro ponto de fuga. Segundo ponto de fuga, primeiro ponto de fuga. Paramos por aí? Sim, paramos por aí, senhor professor. Depois de termos retirado a nossa vista de cima, vamos colocar aqui no nosso plano de trabalho. Sim, professor, sim. Vamos colocar aqui no nosso plano de trabalho. Depois de colocar o nosso plano de trabalho, eu terei que prolongar, os traçados, claramente, eu terei que prolongar, preste atenção, prolongo até essa extremidade aqui. O que eu faço depois? Traço uma reta. A essa reta que eu vou traçar, terei um ponto aqui. Não é? Terei um ponto aqui nessa linha de terra. Terei um ponto aqui. A essa linha que eu vou traçar, assim, professor, assim, como é que eu chamo essa linha? Essa linha eu vou chamar de linha de cotas. Essa sim é a nossa linha de cotas. Bom, nossa linha de cotas, sim, professor, é a nossa linha de cotas. E depois, antes de traçar qualquer que seja a linha, a partir do primeiro ponto de fuga, que é este, eu vou traçar uma reta que vai passar deste ponto pro longo até ao mais infinito. Depois de ter traçado essas linhas que vocês sabem muito bem,
Então, começamos a trabalhar com o ponto mais baixo da figura, que é este aqui, o ponto mais baixo da figura. Então, trabalhei o primeiro ponto mais baixo da figura, sim, prolonguei até aqui, sim, professor, sim, prolonguei até aqui, não é? E depois vamos estender o traço, a reta nesse caso, estendemos a reta. Então, o que vai acontecer aqui? Eu não sei assim, o que vai acontecer é que teremos aqui o primeiro ponto, depois de termos traçado a essa linha aqui, teremos o primeiro ponto. Esse ponto só tem um traço, e este. Então ele precisa de um segundo traço, professor. Sim, ele precisa de um segundo traço, e é este aqui, não é? Do segundo ponto de fuga. A partir daqui vamos traçar, não é? Traçando aqui o ponto de fuga. Então o ponto passa a ter dois traços. Sim, professor, passa a ter dois traços no ponto. E depois vou me perceber que ao trabalhar, sim senhor, o segundo ponto mais baixo, irei, não é? Ao trabalhar, eu vou identificar o segundo ponto, que é este aqui, o segundo ponto. Lembrar que também esse ponto aqui só tem um traço, que é do segundo ponto de vista. E depois terei que traçar, não é? Uma linha para este ponto. A segunda linha, não é? É esta aqui. Meus estudantes, umas brincadeiras aqui. Então, depois de traçar, né, o segundo ponto, terminei aqui. E por fim, vamos trabalhar com o terceiro ponto mais baixo da nossa figura. O terceiro mais baixo da nossa figura é esse aqui, sim, é esse ponto aqui. Então, traçamos ponto aqui. Então, vamos verificar aqui, teremos aqui também um ponto. E esse ponto, professor, sim, terá também uma reta. Então, teremos que construir a segunda reta a partir do segundo ponto de fuga. Sim, traçando a segunda reta, está ali, a segunda reta ali, bem traçadinho. Então, depois disso, esboçamos todos os pontos. E esse ponto aqui há de aparecer de forma automática, não é? Aparece de forma automática. Se não aparecer de forma automática, alguma coisa está errada. Temos aí os 4 pontos que são esses. Depois, terminei? Não terminei, professor. Então, a partir desta linha, ou a partir deste ponto, com uma régua, vamos medir em centímetros. Vamos criar aqui um ponto. Depois de medir um centímetro, vamos criar aqui um ponto. Então, vamos traçar a segunda reta. Traçando a segunda reta, sim, traçando a segunda reta. Até o mais infinito. Depois deste ponto, eu vou identificar este ponto. Esse ponto só será uma reta. Então, tu vai levar a régua, vai traçar o segundo, ou a segunda linha, ou a segunda reta. Ao traçar a segunda reta, terás aqui um ponto. Sim, terás um ponto. Sim, terás um ponto, professor. Sim. Depois disso, terás que traçar a segunda reta para este ponto, porque só terá uma reta. Então, vamos traçar o segundo ponto. Traçando o segundo ponto até o mais infinito. Sim. E depois disso, embaixo, este ponto aqui terá o seu vizinho, um pontinho aqui. Sim, terá aqui. Então, vamos traçar até o mais infinito. Ao traçar até o mais infinito, vamos nos deparar com aí, foi para lá, então vamos aqui colocar aqui um ponto. Depois de colocar esses pontos, é só começarmos a carregar a nossa figura. Vamos chamar este de ponto 1, aqui ponto 2, este ponto 3 e este ponto 4, não é? Ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8. Então temos aqui a nossa figura já esboçada. Então, para essas linhas aqui de dentro, vamos, não é, fazer uma linha tracejada de cortes.
Então, a nossa figura é esta, meus alunos. Então, não te esquecer, não é? Não se esqueçam jamais. Então, está aqui a nossa figura. Para o vosso caso em concreto, terão que construir, não é? Uma figura, ou um prisma de 4 centímetros no seu todo. Então, temos de 2 centímetros. Então, nesse caso, é uma caixa, um prisma. Então, não se esquecer que a essa parte aqui está paralela a esses ângulos que nós traçamos. Tranquilo, feito grilo, suave nessa nave, de boa na lagoa. Essa foi a nossa aula de 2 pontos de fuga. Dúvidas, ameaças, comentários. Se tiver comentários, é só depois deixar os seus comentários aqui, eu vou ler e vou dar um parecer.